E aí aconteceu uma coisa que todo mundo já esperava, né? A gente discutia isso, assim, desde 2017, na primeira decisão, todo mundo sabia que ia acontecer. Eu lembro, um dos primeiros clientes pós-repercussão geral do Supremo ser decidida lá em 2017, eles falaram, isso não vale a pena porque o Supremo já vai excluir o ICMS do crédito da entrada também. Minha resposta na hora foi assim, cara, é óbvio que ele vai excluir. A grande pergunta é se você vai pagar as duas contas. Se você não vai excluir o ICMS agora e se você, além disso, vai perder o crédito. O fato aconteceu, né, Bruna? A gente Aconteceu recentemente mudou. E aí? Não, e aí agora estamos no judiciário, né? Agora estamos efetivamente em um novo contencioso, até mesmo porque, como o André mencionou, a gente tem isso positivado agora na Lei 14.592. Mas tudo surgiu desde do julgamento do tema 69, que começou essa discussão. Também teve um parecer COSIT da Receita Federal, que eu não vou me recordar, gente, do número neste momento, mas ele é de 2021. E esse parecer COSIT, a Receita se pronunciava exatamente nesse sentido, falando, olha, considerando que o contribuinte, né, ganhou a discussão em relação... 14.483. Só quero dizer que o André pegou cola, tá? Não é que ele lembrou. Ele não tem de cabeça isso, não. Não sei se deu pra ver na câmera, ele pegou cola. Aqui, a gente não tá colando. Mas Tudo de cabeça. Tudo de cabeça. Mas, enfim... E a Receita Federal se posicionava justamente nesse sentido para dizer, olha, considerando que você tem a exclusão do ICMS da base de cálculo do débito, você também não pode ter agora, né, se favorecer, né, no entendimento da Receita Federal, da inclusão desse ICMS na base de cálculo do crédito. E, curiosamente, depois a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela também emitiu pareceres, logo depois desse parecer da Receita Federal, mas com posicionamento distinto, né? Que se a gente assim pode ser, mas distinto. Porque a Receita disse, olha, né, não necessariamente a questão da definição do tema 69 você pode interpretar de uma forma extensiva na questão da base de cálculo do crédito, porque não tem essa relação, né, não tem essa simetria, que é o que está na moda agora, né, da gente falar, que é a simetria que a Receita Federal enxerga entre a base de cálculo do débito e do crédito, não existe necessariamente em relação à questão do ICMS, né, da base de cálculo do crédito, porque você tem que olhar para o valor do bem, né, e o ICMS está ali dentro do valor do bem, que é repassado e enfim, é onerado ao contribuinte. E aí, nesse mesmo parecer, a PGFN já sinalizava que não tinha previsão legal para essa vedação. A PGFN dizia, olha, né, e além do mais, não tem previsão na 10.637 e na 10.833 para fazer, né, para determinar essa exclusão pelo contribuinte. Ou seja, havia já uma sinalização de que teria que ser realizado por meio de lei. E foi o que aconteceu, né? Como o André bem mencionou, a MP 1159 no começo desse ano, esse começo desse ano foi muito movimentado por contencioso. Foi no final do ano passado. Né? Eu acho que, se eu não estou enganada, foi 12 de janeiro de 2023. Então, confio mais na sua memória do que na minha. Bem, confio gente. muito mais na sua. Quando não tem cola, acontece isso, viu, Bruna? Confio muito mais na sua memória. Foi o governo Lula. Pode ser. Você viu que lá no começo eu falei 2020, Exato. ele foi na minha. Então, Ele quando ele não foi. tem cola, ele não lembra, data não. e nome eu tenho um problema. Não, em dezembro, o governo temos- anterior... Em dezembro foi a IN. Não, Foi aí, mas mais do que isso, 1147. o governo anterior estava mais preocupado em desonerar para ferrar o próximo governo, que foi aquele... Teve a questão do... PiscoFins Receitas Do PiscoFins, Financeiras, da Receitas redução Financeiras, da alíquota. do que Pois aumentar a carga tributária. Pois é. Verdade, Para verdade. trazer também essa problemática, né? Não é pauta, mas também é uma problemática. Então, ou seja, para o contencioso, o começo do ano foi super movimentado, considerando, enfim, agora essa previsão. Então, o que o André está falando que ele tem razão é que a MP 1147 é de dezembro de 2022, que era uma MP que instituiu o PERSE, que não tinha nada a ver, alterava o PERSE. né? Não tinha nada a ver com essa questão do crédito, da exclusão do ICMS, da base de cálculo do crédito do PIS da COFINS. Mas a MP ia caducar. E a gente, né, enfim, como no Brasil tudo é feito de um jeito remendado, essa previsão ela foi inserida no calar das luzes ali no projeto de conversão da MP 1147, que não tinha essa previsão originariamente. E foi essa MP 1147 que foi convertida agora na Lei 14.592. Então, nós temos hoje positivado, vigente, a vedação expressa da inclusão do ICMS na base de cálculo do crédito PIS/COFINS. O que levou, portanto, isso desde, acho que 30 de maio, se não estou enganada. Não vou falar de datas aqui. Se não estou enganada, já fazendo uma cola, mas eu acho que é 30 de maio, que foi a data da publicação da lei e com efeitos imediatos. Então,
Eu acho assim, a sensação que a gente tem é que no começo do ano, quando tudo isso mudou, né, quando veio, enfim, né, essa surpresa, se a gente pode assim dizer, tava todo mundo esperando, né? O que vai acontecer, né? De fato, vai para frente, não vai para frente? Eu vou ter que realmente fazer essa exclusão? Então, a gente não viu um movimento do contencioso neste período. Mas, quando teve já a inserção no projeto de conversão da MP 1147, aí pronto, todo mundo parece que acordou, falou, não, realmente vai acontecer, realmente a gente vai ter esse problema agora, né, positivado, e as empresas começaram, enfim, a querer, né, trazer essa discussão para o Poder Judiciário. E aí, ou seja, agora nós temos um contencioso no Poder Judiciário em que se defende basicamente, olha, eu não tenho essa simetria, né, da base de cálculo do débito do ICMS, que foi o que o Supremo decidiu, com a base de cálculo do crédito, porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui não cumulatividade do PIS e da COFINS, que é base sobre base. Então, não importa, efetivamente, se a parcela do ICMS não está sendo ali tributada, mas que eu tenho uma tributação do PIS e da COFINS, das receitas. Então, essa interpretação, que a gente vê, né, que tem bons fundamentos, que os contribuintes contam com bons fundamentos, é em relação justamente ao quê? Olha, a base de cálculo de crédito do PIS e da COFINS, ela é diferente. Eu tenho que olhar para as despesas que a empresa tem incorridas, né, que foram incorridas para a formação ali da receita dela. Se eu tive a tributação pelo PIS e da COFINS dessas despesas, da receita, desculpa, independentemente da parcela do ICMS. Então, logo, essa simetria que a Receita Federal defendia lá desde o parecer COSIT não deve. A tese aqui é a falta de observado. simetria, então, Bruna? É mais do que isso. É né? mais. É que, na verdade, quando eu estou falando disso, é porque quando você analisa MP 1159, na exposição de motivos, é expresso que o que motiva, né, a motivação efetivamente dessa vedação foi justamente o julgamento pelo Supremo do tema 69. Então, a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do débito faz com que, né, eles entendem que não há a tributação, e não havendo a tributação dessa parcela do ICMS, você não teria direito àquele crédito.